Oi, gente, Shalom. Vamos tentar meditar um pouco em uma palavra no livro de João, capítulo 10. Nos conta uma história. Jesus usa uma metáfora, uma parábola. Ele conta a história do relacionamento de um pastor com as ovelhas. E o povo judeu entendia muito bem esse relacionamento. Porém, ao usar essa metáfora, essa parábola, eles não entenderam muito bem. Então Jesus, ele fala de forma bem intensa, bem própria: eu sou a porta das ovelhas. Vamos ler alguns versículos para te introduzir na história. João capítulo 10, versículo, vamos ler a partir do 3. A este o porteiro abre a porta, e as ovelhas ouvem sua voz, e as chama pelo nome, as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. João capítulo 10, agora versículo 5, Evangelho de João. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que Jesus lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Novamente ele diz essa expressão. Veja agora esse versículo 9 que eu estou lendo, que é o texto áureo para a nossa meditação. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Que lindo. Esse texto continua, mas vamos ficar só até aqui. Nós vivemos um cenário atual, e aqui usa uma expressão para esses pastores, que praticamente nos dias de hoje é o que mais a gente vê, infelizmente, chamado mercenários. Então Jesus diz: eu sou o bom pastor. Então o tema dessa mensagem eu coloquei como um bom pastor que liberta. E o cenário hoje é um cenário triste, onde a gente liga uma televisão e a gente se depara com cada vez mais pessoas que são mercenários da fé. O intuito é angariar recursos e por aí vai. Eu não quero entrar muito nessa área, mas eu quero dizer uma coisa aqui. Essa palavra é para você que já se decepcionou com essa classe, porque é terrível. É terrível você ser enganado, é terrível saber que, na verdade, aquilo ali você é uma marionete, você é uma massa de manobra. É terrível. E você já se decepcionou com isso. Mas eu quero te dizer, para você que já passou por essas decepções, para você que não acredita mais em haver um corpo, haver um grupo, essa palavra é para você. Jesus diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Infelizmente, o cenário que a gente vive é o quanto os pastores arrancam das ovelhas. Esse texto não diz isso. Esse texto diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Que coisa linda! Então, se você já viveu um momento de decepção nessa área da religião, se você já fez parte de uma instituição, de uma congregação, de uma denominação, e se decepcionou tanto, se feriu e se desesperançou, esse texto, no versículo 16, diz assim: haverá um rebanho e um pastor. Eu creio que nós vivemos essa verdade que Jesus falou. Um rebanho e um pastor. Esse rebanho são todos aqueles que chegaram até Jesus, que reconheceram Ele como Senhor. Da mesma forma, a gente pode usar a expressão que foram alcançados por eles, que Jesus buscou com suas mãos de amor e trouxe para o seu reino. Esse é o rebanho.
não é um rebanho denominacional, é um rebanho de relacionamento, você e ele. Então, se você se identifica com isso, você sabe que faz parte desse rebanho. E agora você sabe que tem um pastor, que é o Senhor Jesus. Agora veja o que diz esse versículo 9. Que coisa linda! Parece que estava olhando os dias de hoje, que nós vivemos de forma tão desgastada com esse cenário cristão que nós vivemos, e por aí vai. Veja o que diz o versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Essa passagem realmente ela é surpreendente, porque a aplicação dela para os dias de hoje é incrível. Jesus está falando que há aqui uma salvação. Você entra para a porta, pela porta, ele é a porta. Note, não está dizendo que há paredes. Está dizendo que há porta, ele é a porta. Você entra por essa porta, você se salva. Você é salvo porque você entrou pela porta. Esta salvação liberta, não escraviza. Note, entrará e sairá. Há esperança, há libertação, há liberdade em Cristo. Note, talvez você está vivendo o cenário oposto a isso. Talvez você que vai ouvir essa palavra, você vai se identificar de forma oposta. Você vai notar que o que está acontecendo com você é exatamente o contrário. O que essa palavra está dizendo é que aquele que entra pela porta do verdadeiro pastor, ele entra para sair. Ou seja, ele não sai de um domínio para entrar debaixo de outro domínio. Ele não sai de um condicionamento para entrar debaixo de outro condicionamento. Ele entra, ele se salva para sair. Ele não pode ter vivido debaixo de um império, de uma força, de algo que colocava em sua vida, em sua alma, algemas. Ele entra pela porta e vai ficar preso? Não, ele entra para ser liberto. Então, de forma incrível, cirúrgica, Jesus usa essa expressão. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Na verdade, nós entramos em Jesus, nós entramos a esta salvação para ser libertos e não para ficar debaixo de um domínio. Lembram o que o apóstolo Paulo declara no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1? Depois vocês conferem. Porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Estais, pois, firmes, veja, na liberdade, e não vos colocais novamente debaixo de uma servidão. Analise esse versículo que o apóstolo Paulo diz. Talvez você está se identificando com isso que eu estou falando. Que você está vivendo uma servidão, um domínio. Alguém está te dominando. A religiosidade, eu tenho que usar essa palavra, está te dominando. Não, você entrou e agora você tem que ficar aqui. Não é isso que Jesus disse. Não é uma salvação com intenção de domínio e controle. É uma salvação com intenção de liberdade. Para viver a verdadeira liberdade amando o Senhor Jesus. Se você notar nos versículos anteriores, ele diz assim, ele tira para fora e vai na frente dela. Tendo uma vida comum, normal, no meu cotidiano, mas sabendo que esse bom pastor que liberta e não aprisiona, não, você é meu. Existe um aparelho usado para marcar os animais, é o ferrete. Depois vocês conferem aí, na internet, eu acho que é o ferrete, que você, as pessoas que têm, né, os bois, os animais,
Eles marcam com aquele ferrete, e está lá as iniciais, e agora esse animal, ele tem um símbolo que pertence àquele senhor. Vivemos épocas assim, onde pessoas estão marcadas e pertencem àquele senhor. Ela nem pode ir em outro lugar, mas aqui Jesus está dizendo para a liberdade. Paulo está dizendo que Cristo te libertou. Não foi para ficar debaixo de uma servidão. Então você que se decepcionou com mercenários da fé, porque está cheio por aí. Jesus está dizendo, meu filho, minha filha, se você entrou em mim, você encontrará a liberdade. Você não se colocará debaixo desse jugo de servidão, domínio, controle, cárceres completamente privados, né? É aquele Senhor que manda com S minúsculo. É aquele Senhor que ordena. E somente o que aquele Senhor disser você pode fazer. Não, querido. Não, querida. Há esperança. Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor. E há um rebanho e um pastor. Eu acredito que Jesus é o meu sumo pastor. E debaixo do seu amparo, debaixo do seu cuidado, debaixo da sua liderança, na caminhada existencial da vida, eu sigo, independente de onde eu vou, ele sempre estará na minha frente, porque eu entrei por ele, e se eu entrei por ele, eu saio. Não existe paredes. Eu entro para sair. Este é o paradoxo. Se você fez uma escolha da vida e entrou para Jesus porque Ele é a porta e você se sente preso, existe algo errado. Analise as Escrituras. Mas você que perdeu a esperança, não, eu não quero fazer parte desse grupo. Você não precisa fazer parte desse grupo. Porque não foi Jesus que falou que esse grupo é o certo. Não foi. Esse grupo se autodenominou como certo. As Escrituras diz que quem entra por ele salva-se. Sai e encontra pastagens. Porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Talvez você esteja se perguntando, então como eu posso fazer, Peterson, diante dessa palavra? Jesus é o caminho. Esse caminho te coloca na verdade, e esta verdade é a vida. Ele te direcionará. Confia nele. Ele é o bom pastor. Mas, se você quiser um grupo para estar participando de uma live, de uma oração, se você tem dons naturais e você gosta de cantar ao Senhor, nós não estamos aqui para te regular e perguntar o que você é ou o que você faz. Não é isso. Existe uma pessoa hoje, somente essa pessoa cuida disso. É o Espírito Santo. E ele é tão dócil que o relacionamento dele com você vai resolver tudo. Não é o Peterson que vai dizer isso, não é qualquer pessoa do nosso membro, não estamos mais aqui para isso. Porque não vivemos mais na velhice da letra, mas na novidade do Espírito. Se você talvez queira se juntar a nós, a um grupo que se junta para adorar o nome do Senhor, se reúne, porque igreja é reunião, igreja é ajuntamento, para dar graças ao Senhor, para fazer a Eucaristia. Vai estar aí o link na descrição desse vídeo. E se você clicar nesse link, você entra em um grupo de Zap. E ali naquele grupo de Zap a gente pode botar o link das reuniões. E ninguém quer saber quem você é ou o que você faz. Isso é você e o Pai. Você entra para sair, não para ficar debaixo de domínios, nem de servidão e nem de escravidão. Não vivemos mais na velhice da letra, mas na novidade do Espírito. Que o Eterno te abençoe ricamente. Se você quer ouvir mais dessa palavra de graça, do Evangelho da Graça de Deus,
Inscreva-se aí no canal, procure as mensagens, procure a série Libertos pela Graça. Só mensagens falando da graça de Deus e, com certeza, denunciando a religiosidade que, infelizmente, tem surgido de forma tão forte no nosso meio. Que o Eterno te abençoe. Shalom.